Vamos falar um pouquinho sobre a reforma tributária, porque ontem o relator do texto, o senador Eduardo Braga, deu um indicativo ali do que deve vir após ele acatar as emendas dos seus colegas parlamentares. Seguinte, a principal informação do Eduardo Braga é que, segundo o parlamentar, ele deve manter aquela trave estabelecida lá na Câmara que evita o aumento da carga tributária. A pergunta é a seguinte, eu tô dando risada sobre isso, porque vamos entender como é que funciona o Congresso. A Câmara é o representante basicamente das prefeituras, O deputado, ele tem uma proximidade maior com os prefeitos. No Senado, não. No Senado, o senador, ele representa os estados, né? A Casa Alta representa os estados. E o Eduardo Braga, ele é amazonense. Ele tem feito um trabalho lícito, diga-se de passagem, ele como amazonense, de defender ali o incentivo fiscal para a Zona Franca de Manaus. E aí, aquela coisa que a gente aprende na economia, né, Vandique? Quando você concede um benefício, você precisa saber de onde você tira. Claro. Né? E me parece que nessa... agora sim, o Eduardo Braga está pronto, mas antes de eu complementar aqui, só para complementar o raciocínio, me parece que essa reforma, todo mundo quer dar um incentivo fiscal, mas no final das contas fica muito complicado você avançar muito nesse texto, né? E você manter esse teto de alíquota. Mas vamos ouvir primeiramente o Eduardo Braga, para depois a gente ter o seu comentário. O que diz esse número de mais de 1.400 emendas apresentadas? Mostra, primeiro, a importância da regulamentação da reforma. Segundo, que é exatamente nos detalhes que estão os grandes desafios da reforma tributária. Ela precisa significar simplificação, ela precisa significar segurança jurídica, ela precisa significar transparência, ela precisa significar neutralidade na carga tributária. O Brasil e os brasileiros não suportarão aumento de carga tributária, muito pelo contrário. O que nós queremos é combater a sonegação e, com isso, ampliar a base e fazer com que, ao longo do tempo, caia os impostos. Porque quanto mais pessoas pagarem impostos, menos todos pagarão. Portanto, será exatamente na regulamentação que nós vamos assegurar isso. E aí, meu caro, dá para acreditar nessa teoria? Quanto maior é o teu universo de cobrança de imposto, menor vai ser o imposto? Essa é um se vira nos 30, muito legal, que o senador tentou fazer um malabarismo ali. Claro que não é, né? A ideia do governo é ter maior base de arrecadação, quer dizer, impostos que incidem numa base cada vez maior, que isso significa que as pessoas não podem escapar do imposto, que é o caso do CPMF. CPMF é, do ponto de vista fiscal, um excelente imposto, porque ninguém pode viver sem passar por ele, a não ser que você viva numa economia que é só de cash. E como nós não podemos mais viver numa economia cash only, então toda a transação financeira ela vai ser tributada. O que o nobre senador quer dizer é que teremos mais impostos, teremos maior base arrecadatória, o Brasil vai continuar batendo recorde em cima de recorde de arrecadação, porque na ausência de um projeto fiscal que contenha os gastos do governo, só tem duas alternativas restantes, que é o aumento de carga tributária existente, a criação de novos impostos, né? E, ao mesmo tempo, o imposto inflacionário. Quer dizer, a gente tem visto nos últimos 2 anos que o aumento de carga, o aumento de impostos, a criação de novos impostos que foram propostos estão no Congresso para ser debatido e, obviamente, a inflação tem ajudado o governo desse lado. Então, a opção por não olhar onde existe o problema real, que é o gasto, e fazer, de fato, simultaneamente uma reforma fiscal, uma reforma do Estado, uma reforma administrativa, junto com uma reforma
da tributária, né? Isso faz com que nós construamos uma casa começando pela chaminé, não pela base da casa, que é fundamental. Sem a gente saber o que esperar que o governo vai prover para o público, para o povo, e qual seria o tamanho do Estado, quantos funcionários públicos precisam para fazer isso, e qual é o custo desse Estado, a gente está dirigindo à noite sem farol. É o que está acontecendo. A reforma tributária, apesar de necessária, ela é inócua, porque exatamente esses pontos que o senador apontou, eles não estão sendo debatidos. Nós estamos falando de macro-incidências, mas aquilo que importa é saber quantos setores vão ser beneficiados e quantas alíquotas diferenciadas nós vamos ter, que é exatamente isso que esses destaques, essas exceções estão trazendo. Então, para cada exceção, a alíquota sobe. E se a gente mantiver o nível de exceções que estão presentes hoje, para todo tipo de gosto, fica a critério do freguês, nós vamos ter uma alíquota final, né, do IVA, dividido entre o IVA que vai para os estados e o IVA que vai, o pedaço do IVA que vai para a União, né, nós teremos a maior incidência de imposto de valor adicionado do mundo, e já estamos falando de 28%. Quer dizer, tudo isso significa um aumento de carga tributária. Meu caro Van Dijk, aí tem uma questão que eu confesso que nessa reforma tributária eu tenho conversado com alguns parlamentares e poucos conseguem me explicar o seguinte: vem cá, como é que a gente vai conseguir estabelecer um IVA abaixo de 30%? Ninguém consegue me explicar, porque todo mundo quer dar incentivo fiscal, todo mundo quer conceder algum benefício. Ah, não, isso vai ser pelo imposto do pecado, que vai conseguir, você vai ter uma alíquota maior. Assim, a verdade é que, assim, pelo menos nesse momento, tem muita teoria, mas o que se fala ali no Congresso é que todo mundo vai ter que esperar para ver no final das contas, infelizmente. Wilson, você não viu que saiu ontem dados mostrando que a arrecadação bateu um novo recorde e que o imposto em cima de importação e de exportações ganharam muito espaço? Tem isso aí. Isso também se correlaciona fortemente com o fato do Brasil passar a exportar menos, né? Passar a importar menos. E importação e exportação são super importantes para o comércio internacional de um país que é vocacionado a exportar, só que não produz bens de capital, não produz trator, não produz maquinário, não produz bens de capital. Então o Brasil precisa importar mais. Se a gente taxa a importação, que é uma das maneiras de fazer isso, através de tarifas, etc., o que acaba acontecendo? A gente não consegue reestruturar, recompor já cambaleada malha de estrutura empresarial, né, do mundo da produção física no Brasil. A gente produz agro, a gente não produz nada que é maquinário, a gente não produz coisa que anda, a gente não produz robótica, a gente não produz computador, a gente não produz esse tipo de produto de alto valor agregado aqui no Brasil. A gente produz agro. Se a gente taxa a exportação, a gente reduz a competitividade. E se a gente taxa a importação, a gente reduz a importação de bens de capital, que são a base da formação bruta de capital brasileiro. Quer dizer, se eu puder voltar alguns anos atrás, uma das coisas que botou o Brasil fora do mundo competitivo no desenvolvimento de tecnologias, além da péssima educação que a gente tem no Brasil, foi a lei da informática, que foi contratada por um homem, por uma empresa, a Itautec, para impedir que o Brasil importasse esse tipo de produto tão importante para os ganhos de produtividade, tão importante para que o país possa crescer, para a adoção da transformação digital, isso acontecendo já há 40 anos. Né? E o que acabou acontecendo? O Brasil tem um déficit tecnológico até hoje em função dessa lei. Então, conhecendo o Brasil do jeito que eu conheço e tendo as minhas ressalvas, principalmente com o Congresso Nacional e com os governos de turno, a gente está caminhando mais uma vez para isso. Como ninguém quer ceder, todo mundo quer ter um benefício, no mundo onde todo mundo tem benefício, ninguém está se dando bem. É o que vai acontecer aqui.
Nós temos meia dúzia de setores, aliás, infelizmente não é meia dúzia, é mais que isso, que se beneficiam, se protegem contra a importação e contra a competitividade internacional, a competição internacional, a concorrência internacional. Não tem incentivo algum para se tornarem competitivos, porque indústria como a automotiva tem sido protegida há mais de 50 anos e continua produzindo os carros porcaria, meia boca, caríssimos, que não servem para nada. Então a gente continua nessa. A gente protege quem não precisa e quem paga a conta sou eu, você e todos nós que nos assistem aqui e que nos leem. Infelizmente, essa é a realidade. Se a gente tem uma conta para pagar e essa conta ela é muito maior do que a nossa arrecadação, olha isso, que loucura. A gente bate recorde em cima de recorde e o déficit primário passa de 2,5% do PIB. O déficit nominal, que para mim é a conta que importa, que aquilo tudo que entra e tudo aquilo que sai, está em 10%. Quer dizer, a gente, apesar de um esforço fiscal gigantesco em arrecadar mais, a gente não consegue pagar a conta. Quer dizer, tem que apertar o cinto, não tem outra alternativa. E a reforma, infelizmente, não está vocacionada para fazer isso. Ela está dando mais espaço para o governo puxar daqui, empurrar de lá e não foca no que tem que ser focado. Ela é necessária, importante, mas da forma como ela está sendo feita, ela é inócua. Meu caro Vandir, já quero te agradecer de antemão pela tua participação hoje. E segunda-feira, já vou deixar a pauta aqui no ar, porque segunda-feira você está aqui de volta para a gente falar de repercussões no mercado das eleições, né? Porque domingo nós vamos ter a definição do cenário eleitoral em várias capitais, né? Ou seja, vamos ter o cenário concreto e aquilo que nós já falamos aqui no meio-dia. 2024 é prévia para 26, então vamos sentir aí como é que vai ser a próxima semana de ressaca pós-eleitoral. Eu sinto que não vai ter nada de novo no front, o que está aí já está posto, e que nós vamos ter uma esquerda com uma grande ressaca, uma dor de cabeça, tentando entender o que aconteceu com ela. Ou a esquerda brasileira se repensa, ou a esquerda brasileira chega no século XXI e sai dos anos 60, do século XX, ou a esquerda está fadada a desaparecer. E é importante para a democracia ter uma esquerda interessante, apesar de eu ser longe da esquerda, mas eu gosto da esquerda que me faz pensar. Hoje a esquerda não me faz pensar, ela me faz sorrir.